Tudo bem, irmãos e irmãs? Bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje, nessa terça-feira da segunda semana da Quaresma, é o dia 18. Nós vamos refletir Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12. Não deixe de compartilhar esse vídeo e de dar o seu gostei para essa reflexão. Vamos iniciar. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas faixas. Gostam de lugar de honra dos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje Jesus está confrontando a hipocrisia religiosa, uma coisa muito comum dentro das religiões. Jesus está redefinindo o que realmente vale aqui, quais são os valores do reino de Deus, e apontando para uma verdadeira espiritualidade que não se baseia em aparências, mas uma espiritualidade que se baseia em autenticidade. Nós devemos ser seguidores autênticos de Cristo e não apenas aparentar que somos. Então Jesus está remetendo à questão da humildade e à questão do serviço também. A hipocrisia é uma coisa muito presente, né? Não só no tempo de Jesus, mas até hoje, inclusive. Jesus critica a hipocrisia e se faz de conta, né, que faz a vontade de Deus. E Jesus ele critica os fariseus porque eles só aparentam que fazem a vontade de Deus. Jesus diz assim, entre aspas, eles amarram fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles não tocam isso com o dedo, entre aspas. Ou seja, eles não oferecem apoio, não são solidários, não são irmãos daqueles que estão carregando esses fardos pesados, porque eles não se importam com isso, não há solidariedade. Então, às vezes, nós também, quantas vezes em nome da fé, nós criamos expectativas irreais para os outros enquanto a gente vive de aparências. Então, a gente aponta o dedo para os outros, critica as pessoas, como se elas não fossem dignas ou não vivessem o reino de Deus, não estivessem à altura da vida cristã, mas a gente está vivendo de aparência muitas vezes. Então a verdadeira fé, ela não se resume só a conhecer os rituais. A gente pode saber muita coisa dos rituais, dos dogmas, mas não é isso. A gente tem que trazer para uma vivência interior, uma conversão verdadeira na nossa vida. Então no reino de Deus, como diz Jesus, é maior aquele que serve, não é maior aquele que vive de aparência como os fariseus. Mas os fariseus aparentavam serem os melhores entre as pessoas, mas não era verdade. Eles queriam apenas os lugares de honra, eles queriam os títulos, queriam aparecer. Jesus propõe que liderar é cuidar do outro, é se preocupar com o outro, é carregar o fardo, é lavar os pés, como vai acontecer na Semana Santa. Jesus lavando os pés dos discípulos, embora ele seja o mestre e o Senhor, mas ele está dando exemplo. Ou seja, o nosso mundo é obcecado por status, é obcecado pelo poder, é obcecado por aparências. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive nesse mundo. A gente não vive protegido dentro de uma redoma de vidro como se nada fosse nos influenciar. A verdade é que a gente tem a mentalidade influenciada por essa geração má e perversa. Quem são os guias hoje? Os guias reais, os guias verdadeiros são as pessoas sinceras, de coração sincero, de conversão verdadeira, que servem as pessoas sem alarde, sem fazer barulho, sem tocar a trombeta, que estão ao lado do seu irmão. Esses são os líderes e os guias verdadeiros. Jesus disse que entre nós tem que haver um sentimento de irmandade muito forte, não apenas um apego à hierarquia e apego a títulos. Ele fala, né, dizendo inclusive que a gente tem que evitar certos títulos, né? Ele proíbe inclusive, não vos chameis de mestre, de pai, de guia, etc. Ou seja, dizendo que o poder não é aquele que a gente tem que buscar, é o serviço que a gente tem que buscar. Todos são irmãos do mesmo Pai, então nós somos uma fraternidade. Jesus não nega que tenha que existir os líderes, que tenha que existir também até os títulos, mas ele está dizendo que não devemos nos apegar a isso não é o mais importante. A comunidade é uma rede de igualdade, de irmandade, onde
o conhecimento e o servir tem que estar, de fato, entremeado dentro da vivência cristã. Tem que ser compartilhado esse saber, esse conhecimento. Tá? Portanto, Jesus coloca algo paradoxal aqui, que é uma frase que ele cita: quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Quer dizer, uma inversão. Né? Portanto, a humildade ela não é fraqueza, mas ela é, no fundo, a coragem de reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo depende dele. Isso é humildade. Então, Jesus coloca um paradoxo para a gente perceber que a gente está num mundo que faz a gente pensar uma coisa, né? Que Deus faz a gente perceber a realidade e a verdade, que é outra coisa. O nosso mundo nos faz acreditar em autopromoção, prestígio, enfim, posições sociais. E Jesus diz, não, quem se doa silenciosamente, esse vai ser exaltado. É a humildade que tem que estar em primeiro lugar. Portanto, é algo que a gente tem que pensar hoje, refletir bem na nossa vida, como nós estamos vivendo essa realidade do reino de Deus. Podemos perguntar onde que está o nosso coração. Será que o nosso coração está nos servir? Se estamos buscando no nosso coração humildade? Ou será que a gente busca, no fundo, reconhecimento, título, prestígio e etc., e a gente deixa de lado o servir, como se fosse uma coisa para a gente fraca? E Jesus Cristo é o servo dos servos, é o rei dos reis, mas ao mesmo tempo o servo dos servos, porque ele se pôs a servir. Aí é que está. Então, as nossas ações, elas têm que refletir esse ensinamento. Caso isso não esteja refletindo, pode ser que a gente seja hipócrita realmente. Pode ser que a gente não esteja vivendo essa realidade da palavra de Deus em nossa vida. Vamos pensar nisso, então. Vamos pedir nessa terça-feira a bênção de Deus, nesse tempo de preparação para a Quaresma. Procure uma confissão, procure o sacerdote, vá nas missas, faça uma meditação mais profunda nessa Quaresma para ver, de fato, um conhecimento claro da sua realidade, da sua vida, e aquilo precisa mudar na sua vida em termos de conversão, em termos de mudança de padrão de comportamento, enfim, toda aquela realidade que Deus desejaria que mudasse dentro do nosso coração. Vamos agora encerrar a nossa reflexão com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.